Olá! A aula de hoje, no meu lugar prático, é sobre América Latina. América Latina na contemporaneidade. Então, vamos praticar? Falar de América Latina é falar do processo de ocupação e exploração territorial que formou o que nós entendemos por América Latina. Veja o mapa. Observe o mapa. É um mapa mundi com um dado do percentual da população com acesso à internet em 2019 e trazemos a América Latina como contexto, o conteúdo da aula sobre a América Latina, e vejam que a Argentina, o Uruguai e o Paraguai são os países que possuem entre 80% a 99% da população com acesso à internet em 2019, enquanto que os demais países da América Latina possuem menos do que 70% da população. O Brasil é um daqueles que chegam quase entre os 70% da população conectados à internet em 2019. Hoje, a América Latina está inserida num contexto da globalização econômica, que é esse ápice do processo de mundialização, chamado antigamente de mundialização do capitalismo, e que economicamente passou a se chamar de globalização, que tem aquelas falácias, ou seja, o fim das fronteiras, que não existe, ao contrário, se intensifica disputas regionais, os blocos regionais. Então, eu quero contextualizar a América Latina a partir desse processo de ocupação e exploração pelo reino espanhol e o reino português, que definiu esses países, né? Do ponto de vista da América Espanhola, os conflitos com os indígenas foram muito intensos. No Brasil, o caso foi muito mais... Foi perverso. Na verdade, na América Latina inteira é uma perversidade e foi gritante, mas no Brasil o extermínio dos indígenas foi brutal. Nos povos espanhóis, na América Espanhola, melhor dizendo, os indígenas ainda resistiram, conseguiram resistir, talvez dadas as características do processo civilizatório dos povos indígenas lá, tinham etnias e povos mais avançados do ponto de vista da formação civilizacional, né? Como ensina o Darcy Ribeiro. Mas no Brasil foi brutal, só que houve resistência, né, dos indígenas. Estou falando mais dos indígenas por causa dos povos originários. Eles são os donos da América e que foram expropriados. Falar na América Latina é pensar todo esse processo de formação do que a gente vê hoje pelo que a gente viu no mapa, né? Por esse conjunto de países. E nesse contexto de globalização, e as histórias particulares de cada país, de cada nação, com as suas disputas entre os seus povos, né? O que o Bolívar queria que se fosse a pátria grande para rivalizar com os Estados Unidos da América e seu projeto de imperialismo, que foi executado com sucesso, mas teve aí resistências como Cuba, né? E eu quero falar particularmente de Cuba, porque hoje Cuba tem passado por transformações, né? A ditadura que aconteceu lá, uma ditadura de esquerda, foi necessária para mudar o mundo, né? Na verdade, foi uma resistência muito bonita. Eu li de uma pessoa nas mídias e eu achei muito interessante a interpretação crítica que essa pessoa faz, não me recordo agora o nome dela, mas ela fala que Cuba, né, as pessoas criticam, mas tipo, o que seria Cuba se não fosse a Revolução Cubana? Olha para o Haiti, né? E é bem isso, Cuba era devastada pelos Estados Unidos, com ditadores que
e os cassinos e todo aquele processo de prostituição e exploração. Então, Cuba realmente seria um Haiti. E a vitória do povo cubano propiciou a mudança no mundo, né? Cuba, desde 1959, vive um embargo. E é preciso, e foi mudando, né? Fidel revisitou suas teorias e foi abrindo. Então, para resistir aos Estados Unidos, eles escolheram uma ditadura e, enfim, ditadura nunca é legal, mas para o projeto deles deu resultado, né? Cuba, do ponto de vista de aspectos, né, da educação, da saúde, é destaque, mas é muito pobre. É atacada politicamente pelos Estados Unidos, ainda é, com esse embargo perverso e hediondo, mas está se transformando, embora essas manifestações tenham a ver com a lógica e interferência dos Estados Unidos, né, no que o Pepe Escobar chama de revoluções coloridas. Eu não gosto muito desse termo, mas essas interferências, ainda assim que haja a intervenção norte-americana, como ocorreu aqui no Brasil em 2016, e o Brasil está totalmente dominado pelos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, que aí vem o que era os BRICS, né? O Brasil era uma liderança nessa formação desse novo bloco, junto com a Rússia, a China e, mais recentemente, a África do Sul. Então, se vinha fazendo uma oposição, uma liderança do novo mundo que está surgindo, e os Estados Unidos, claro, ia reagir, né? E conseguiu a intervenção no Brasil por meios não militares, vamos dizer assim, mas com influência dos militares do Brasil e, enfim, nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Mas no caso de Cuba, os Estados Unidos estão tentando aí ver se consegue liquidar, né, as heranças da Revolução Cubana, só que está se transformando. O próprio Fidel, num vídeo que eu assisti, né, ele fala que as novas revoluções, os novos processos de resistência e luta e enfrentamento da população, dos movimentos sociais, são processos não violentos, ou seja, de não armamento, né? A guerrilha armada, que tanto foi praticada na América Latina, teve até também práticas aqui no Brasil de enfrentamento ao Império Norte-Americano, um movimento armado que infelizmente foi derrotado na ditadura militar. Hoje, para o futuro, não será mais armado. Então, é um grande retrocesso os movimentos armados, como no caso o movimento que é de extrema direita, e eu chamo de nazifascista, e a prova é sobre isso, as ligações com os partidos nazistas. E o fascismo, eu adoto o conceito do Gramsci. O fascismo, ele surge na Itália e é um movimento empresarial ligado ao combate à classe trabalhadora. E há um discurso e uma ideologia de ódio ao trabalhador. Às vezes isso é dito popularmente nas mídias digitais e tal, e muita gente reage contra, porque não tem o conhecimento prévio do que é esquerda e direita, né? A direita é sempre uma classe empresarial, uma classe burguesa. E os pobres e trabalhadores que praticam e têm afinidades com a ideologia de direita, eles são pobres que estão ligados contra a sua condição real. Claro, todo mundo há a liberdade de ter afinidade com qualquer ideologia, mas na prática, e aí como esse canal é um canal de lugar prático, na prática, na vida diária, concreta, essas pessoas, elas seguem uma ideologia contra elas mesmas, né? Contra os seus direitos. Recentemente foi agora aprovado uma reforma trabalhista, que é um acordo de impacto escandaloso, onde os trabalhadores perdem direitos, né? Você pode ser contratado fora do regime da CLT, sem direito a férias e outros agravos aí.
Então, tudo isso faz parte do contexto da América Latina, de exploração. No Brasil, há o pobre de direita, né? Que eu gosto muito da interpretação do Bem-vindo Sequeira, que desenvolveu uma personagem que fala sobre esse pobre de direita, exibe muito bem o pensamento desse pobre de direita, que cultiva os conceitos de família, né? Os conceitos tradicionais da família, da nação, do Estado, do povo. Só que na realidade concreta, a maioria dos pobres não vive a família tradicional brasileira, vamos dizer assim, né? São famílias completamente diferentes. É uma instituição, mas não é uma instituição tradicional praticada na vida real, né? E os pobres têm outra realidade. Mas enfim, então Cuba está vivendo aí, né, esse processo. Eu peguei mais esses dois exemplos, fazendo Cuba e o Brasil. E Cuba está aí nesse processo de transformação, porque as mudanças sempre vêm, elas podem ocorrer de maneira muito negativa e catastrófica, né? No caso do Brasil, isso aconteceu. Vamos ver o que é que vai acontecer em Cuba, porque a realidade lá é completamente diferente da daqui. Lá, o povo conseguiu vencer o império e desenvolver um projeto de nação. Mas os jovens de hoje são diferentes, também aconteceu na Rússia, né? Só para aludir o que foram as evoluções socialistas, né? Que eram modelos de estados ditatoriais. Só que no capitalismo também o Estado, muitas vezes o capitalismo ele se manifesta, ou eu posso até afirmar que o capitalismo sempre se manifesta de uma maneira ditatorial. Só que há os movimentos de reação a isso e muita mudança também foi conquistada, né? Ampliação de direitos, ampliação de manifestações, tudo isso tem sido manifestado. Então, transformações acontecem sempre. Essa é uma lei da história e da vida. As transformações sempre vêm. Que essas transformações elas ocorram para um processo civilizatório bem humanizador, bem humano, né? Que hoje em dia o humano está muito longe da realidade das pessoas. E o filósofo Sartre fala, é preciso resgatar o humano do homem, né? O humano do ser humano. E essa cultura e essas novas políticas e essa ideologia armamentista no Brasil é bem preocupante e causa muitos estragos. Mas enfim, falando da América Latina um pouco, né, ainda podemos aprofundar esse conteúdo falando das transformações da globalização. Mas falar da América Latina é falar desse povo tão alegre, tão festivo, tão resistente, mas que muito explorado. A América Latina foi dilapidada nesse seu processo nesse seu processo de exploração e ocupação do território e roubo, furto, e ainda vem sendo, né? No Brasil, essa lei do garimpo, né? O ouro que estão nas terras dos povos originários, dos indígenas, são saques diários. Então, a América Latina ainda continua sendo explorada. O Eduardo Galeano ainda é muito atual. Quando ele fala das vias abertas da América Latina, ele mostra todo esse processo. E é tão triste, né? Mas o grande Darcy Ribeiro, da Pátria Grande, né, que apesar de mostrar toda essa exploração do continente latino-americano, nos dá a esperança. A América Latina pode ainda ser uma grande pátria, uma pátria aí aguerrida e espontânea e autêntica. É isso aí. Até mais.